Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu quero começar aqui te dando um recado muito importante. Você que baixou a última versão estável do Profit Chart e teve alguns problemas com o editor de estratégias, a Nelogica lançou agora a versão beta que trouxe a correção desses problemas. Então veja só que eu estou aqui com essa versão beta 5.5.0130, versão beta que consertou os problemas. Então você está vendo que eu estou aqui fazendo backtest, olha só. Do setup fecha fora, fecha dentro das bandas de Bollinger. Então voltou ao normal aqui o nosso backtest, tá? Então fica aí de aviso para você que o Profit tá com uma versão que é importante que você baixe ela aqui nessa opção, olha, procurar atualizações. Você vai encontrar aqui a versão beta, né? Tá aqui para você. E aí você baixa essa versão, tá? Se você tiver com problema aí no seu editor, que essa versão ela trouxe boas correções. Tá perfeito? Então é isso daí. Deixa eu falar com você hoje o seguinte, eu tô aqui com um setup muito interessante, que é muito famoso no Day Trade, que é o setup fecha fora, fecha dentro das bandas de Bollinger. E eu queria mostrar para você como é que ele vai funcionar e quais têm sido as estatísticas dele, né, aí recentemente, certo? Então, esse setup ele vai funcionar de uma forma muito simples e muito fácil de você entender, né? Um setup objetivo e que ele tem estatísticas interessantes, tá? As bandas de Bollinger, no geral, elas são um indicador ótimo, né, para ser operado. Eu já até mostrei isso no canal também. E esse setup ele vai funcionar basicamente da seguinte forma. Você está vendo aqui que esse candle ele fechou abaixo da banda inferior do indicador. Olha só, bandas de Bollinger, aritmética no período 20. E ele fechou aqui abaixo, tá vendo? Olha só. Quando isso acontecer, eu vou esperar que o próximo candle feche acima da banda de Bollinger. Precisa fechar acima dessa banda inferior. Que nem esse aqui fez, ó, tá vendo? Então, o que você vê aqui? Um candle fechou fora da banda e o candle seguinte fechou dentro, né? Então tá aí o nome do setup, né? Fecha fora, fecha dentro. Por isso que ele tem esse nome, né? Porque você vê que logo no candle seguinte ele fechou dentro. Quando isso acontecer, a gente vai pegar nossa ordem de compra aqui no Day Trade, no gráfico do índice futuro, 5 minutos. Vamos posicionar no rompimento da máxima do candle, olha só. Tá vendo? Rompimento da máxima. E aí eu deixo minha ordem ali, né? Se pegar, pegou. Se não pegar, a gente arranca a ordem dali, tá? Então olha só, esse aqui atingiu, né? Olha, tá vendo aqui, ó? Entrou na compra. Eu coloquei um stop nesse sistema, tá? Coloquei um stop de 400 pontos para poder mostrar para vocês também as estatísticas com um stop. Olha aqui, coloquei um stop nesse ponto aqui. Stop de 400 pontos, né? Tá vendo? E aí nosso stop vai ficar mais ou menos aqui. Então a gente entrou na compra com o stop aqui nessa região de 400 pontos abaixo do nosso ponto de entrada. E o nosso alvo, ele vai ficar na média de 20, né? Então você vê que ficou um alvo próximo, né? Então, vamos lá ver como é que ficou essa operação. Tá quase pegando ali a média, porque você tem que reduzir a sua ordem, né? Acompanhando aqui o preço da média, tá vendo? E aí se atingir, como atingiu aqui, a gente fecha a nossa posição. Essa operação aqui deu um resultado pra gente de 350 pontos, operando o setup das bandas de Bollinger. Fecha fora, fecha dentro. E aí vamos dar continuidade e ver aqui mais operações, né? Olha só, fechou fora da banda. Quando isso acontecer, você já fica alerta, né? Já fica alerta. Olha só, nesse ponto aqui ele fechou fora. E aí eu só tenho que esperar o seguinte. O candle, no próximo candle, ele tem que fechar abaixo da banda, né? Que aí eu vou ter aquele padrão do fecha fora, fecha dentro. Vamos ver, fechou aqui, tá vendo? Esse pimbar aqui, né, como o pessoal gosta de falar, fechou dentro. Então você percebe aqui um padrão bem claro, né? Desse fecha fora, fecha dentro. Tá vendo? Ó, fechou fora da banda, depois fechou dentro. O que eu vou fazer? Vou colocar minha ordem de venda na perda da mínima desse candle. Se executar, executou. E aí eu entro na venda, né? Como foi aí. Meu stop, ele vai ficar 400 pontos acima do meu preço de venda, que vai ficar mais ou menos aqui. Ele quase estopou já, né? Vai ficar aqui. E o meu alvo, ele vai ficar na média de 20. Só que aí presta muita atenção. Eu não vou deixar o meu alvo aqui parado.
Aonde a média de 20 for, eu vou seguindo ela, né? Por exemplo, ela já mudou aqui de lugar, tá vendo? Eu já subo então meu alvo, tá? E a gente espera para ver como é que fica essa operação. Infelizmente fomos estopados, né? Olha só. Porque ele entrou na venda aqui e aí o preço voltou e estopou a gente 400 pontos acima. Então stop de 400 pontos. Quero mostrar para vocês as estatísticas desse setup, né? Para ver se é um setup interessante, se é um setup vencedor, se vale a pena você colocar seu dinheiro nisso, né? Porque é para isso que importa o backtest. Antes de você colocar o seu dinheiro real, você vai testar, você vai ver se aquilo faz sentido, né? Porque de que adianta? Você começa a operar um setup, aquilo tem uma estatística horrível, aquilo não funciona e você está colocando seu dinheiro lá para operar aquela coisa, né? Então é por isso que é importante você sempre estar testando aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai operar, né? Essa é a importância do backtest. Veja aqui que muitas vezes esse setup ele vai ter um alvo curto, né? Como foi esse aqui, ó. Executou aqui 100 pontos abaixo, né? Porque o alvo dele vai depender da média, né? Olha que ele fez uma ótima operação nesse ponto, né? Quando o candle fechou acima da banda, exatamente nesse ponto aqui. E aí no candle seguinte ele fechou dentro, né? Então tá aí o padrão fecha fora, fecha dentro, né? E nossa ordem de venda fica aqui na perda da mínima, certo? Se perder a gente entra já com o stop 400 pontos acima, que vai ficar um stop aqui mais ou menos, né? A gente coloca o nosso stop lá e espera ele bater na média de 20 para a gente fechar a nossa posição. Olha então que essa operação foi uma operação vencedora que trouxe para a gente um resultado de 260 pontos, né? Isso aqui é setup de day trade, também pode ser utilizado no swing trade, né? Você coloca o stop que você quiser, coloca o alvo que você quiser. Esse daqui não é o único formato desse setup, né? E você vê que ele foi fazendo várias operações. Se ele ficar posicionado até o final do dia, ele fecha lá para 5 horas, né? Que eu mandei aqui nesse código. Olha só. E ele fez várias operações ao longo do tempo, como você pode ver aqui, tá? E eu quero mostrar para você as estatísticas de todas essas operações catalogadas. Então olha só o banco de dados que eu tenho aqui, repleto de operações, para mim poder saber se vale a pena ou não operar esse setup. O que eu vou fazer? Eu vou lá no editor de estratégias, que já está aberto, e vou ver como é que ficou a curva de capital. Olha só que interessante. Esse setup aqui operando desde o dia 16/6 de 2020 até o dia 1/7 de 2020, me deu aqui no mini índice esses resultados aqui, olha só. Com 5 contratos, deu para a gente fazer R$ 2.691. E a gente alcançou uma taxa de acerto de 71%, né? Nosso alvo era curto, nosso stop 400 pontos, né? Então, isso conseguiu fazer uma boa taxa de acerto para a gente. O payoff ele ficou abaixo de 1, tá vendo? Ó? Ficou 0,56 depois de 94 operações. E fator de lucro 1,38. Estou pegando aqui desse período que vai de 16/6 até 1/7, né? Tudo aqui em 2020. Se você pega a curva de capital, você vê que ele conseguiu subir nesse período, né? Ficou até ascendente, mas um pouquinho de dificuldade, né? Então tá aí a importância também de, além de você observar o resumo de performance, sempre preste atenção na curva de capital, tá? Não adianta só você chegar aqui e olhar essas informações, você tem que saber como é que ele conseguiu esse desempenho ao longo do tempo, como é que foi essa caminhada. Foi uma caminhada tranquila ou foi uma caminhada um pouquinho tortuosa ali no sofrimento, né? Quando você tem uma curva de capital com movimentos erráticos assim, olha só, tá vendo? É bom sempre você prestar atenção. E é interessante esse setup. Então tá aí para você, eu tô aqui no gráfico de 2 minutos fazendo esse backtest. Claro que se você pegar, por exemplo, um setup, se você pegar, por exemplo, um tempo gráfico diferente, os resultados vão ser diferentes, né? Então não adianta eu mostrar para você um resultado aqui no 2 minutos e dizer que esse resultado vai valer para o gráfico de 60 minutos, no diário, que não é assim, né? A gente tem que testar em cada tempo gráfico, tá? Então fica aí para você esse setup. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, acesse o site que está aí na descrição desse vídeo.
aí no link na descrição, acesse o site lá para você saber mais informações e nos vemos aí no próximo vídeo. Você que ainda não é aluno do Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo. Se você quer ser capaz de testar diversos sistemas de trade, obter estatísticas de vários setups, fazer dezenas de backtests e descobrir setups vencedores, esse treinamento é perfeito para você, porque você vai receber 8 horas de aula, um e-book de 40 páginas, 17 estratégias prontas para copiar e vai participar de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias nas dúvidas dos alunos. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento intensivo para fazer backtests no ProfitChart, é só clicar aí no link que está na descrição desse vídeo para você ver mais informações.